É estreia aqui no Entre Família, Lincoln Firosmano, transição de carreira. A partir de hoje damos início a um novo quadro aqui no Entre Família. E eu convidei o Lincoln, que é um parceiro nosso e que sempre nos dá um norte quando o assunto é carreira. E numa conversa de bastidores pautamos o tema trabalho. A carreira, que é um organismo dinâmico que não termina com a aposentadoria. Muito pelo contrário, ela possui várias fases em que o profissional precisa se adaptar. E dessa conversa surgiu o nosso tema: transição de carreira. Tudo o que você precisa saber. Isso mesmo. Muitas pessoas não sabem, mas a transição de carreira é uma opção a ser considerada por quem não está satisfeito com os rumos da sua vida profissional ou está buscando ressignificar a forma como vive a sua profissão ou a sua atuação profissional. É fato que todos nós já experimentamos transições em nossas vidas profissionais. É verdade também que muitas dessas transições são repentinas e nos tiram completamente da nossa zona de conforto, como por exemplo a Covid-19. Mas outras vêm acompanhadas de uma sensação de ser dono da própria carreira, o famoso senso de ownership, um termo em inglês muito utilizado para designar uma espécie de mentalidade de dono, de protagonista, no caso da própria carreira. Lincoln, o que muitas pessoas não sabem é que quando a gente fala um pouquinho sobre transição, ela acaba ocasionando mudanças na vida das pessoas, seja ali positiva, negativa, elas são voluntárias ou involuntárias, né? Ou seja, muita coisa pode mudar na vida da pessoa quando se trata desse tema, né? A transição de carreira, Lucas, ela é um fenômeno que não é muito recente. Nas últimas décadas, muitos profissionais têm repensado em como fazer um bom processo de transição de carreira, que basicamente envolve não só as questões práticas, né, de que tipo de transição de carreira vai ser feita, mas sobretudo do planejamento que você precisa fazer para que esse processo seja o mais possível assertivo aí no momento da gestão da sua carreira. Me parece que ter seguranças nessas escolhas é um dos passos mais importantes a se tomar, né? Exatamente. Um bom planejamento, uma boa transição de carreira vai envolver sempre o planejamento. Isso significa colocar no papel quais são as etapas desse processo, cumpri-los de forma bastante objetiva para que essa transição seja segura. Não só no ponto de vista material, ou seja, a transição física que você vai fazer, mudança de emprego, mudança de profissão, enfim, o tipo de mudança que for acontecer, mas também a emocional, porque isso é um aspecto relevante no processo de transição de carreira. Agora, um dos pontos legais que vão acontecer durante essa nossa conversa, durante esses episódios desse quadro, é que você vai trazer algumas dicas pra gente, né? Queria que você já começasse falando um pouquinho sobre o tema de hoje. Exatamente. A ideia é que a gente possa apresentar essas 5 dicas e para você que está nos assistindo, aproveitar essa oportunidade para fazer um bom processo seguro de transição de carreira. A primeira fase é chamada de imobilização ou choque inicial. Isso porque o choque e os sentimentos avassaladores que acompanham a perda do emprego ou a passagem por uma situação difícil no trabalho normalmente costumam provocar mudanças de direção na carreira. A segunda fase já é conhecida como minimização ou negação. E isso ocorre porque muitas vezes a fase de negação oferece uma solução temporária quando você começa a minimizar a situação, talvez com afirmações do tipo: eu estava ficando entediado, não gostei do meu trabalho, ou eu não escolhi essa carreira, eu caí nela. A terceira fase é conhecida como aceitação e é chamada assim justamente quando você começa a agir de maneira mais positiva e sensata. A quarta fase nós dizemos que é testar e compreender a realidade, porque aqui você começa a experimentar, buscar novas opções de trabalho e pensar nas coisas de forma muito mais objetiva e lógica. Por fim, a quinta e última fase é conhecida pela busca de sentido e significado, já que nessa fase você tem energia para refletir e capacidade para usar suas próprias experiências para ajudá-lo a se transformar, aprender e ressignificar, já que é justamente aqui quando você finalmente aceitou a transição e os seus pensamentos e comportamentos mudaram. Portanto, seja qual for a motivação e a área de atuação pretendida, os passos a serem tomados e as dificuldades a serem enfrentadas na transição costumam ser os mesmos. Por isso, é preciso ter uma boa dose de planejamento, foco e determinação. Viver um processo de transição de carreira não é nada fácil, mas se você estiver determinado a encarar essa mudança como algo positivo,
independentemente da causa que o levou a isso, acredite, tudo ficará mais leve e prazeroso. E esse senso de... A gente até começou um pouquinho sobre propriedade, né? A pessoa ser dona daquele... Eu vou mudar de empresa, eu tenho que estar entendendo o que está acontecendo comigo. É importante ela ter essa noção, não fazer essa mudança. Eu pensei vou fazer do nada. Não, ela ter senso, vou mudar aqui, eu posso correr esse tipo de risco, pode ser que lá na frente não dê certo, mas eu estou tentando. É importante ela entender esse processo. Sim, a pessoa precisa estar com uma coisa que a gente chama de autorresponsabilidade. A responsabilidade é dela. Faz muitos anos já que as pessoas já começaram a entender que a responsabilidade da transição e por exemplo, de eu também crescer dentro da empresa é minha e não da empresa. Eu que tenho que fazer por conta para chegar lá. Então, acho que a palavra para isso daí, né, é esse sentimento de ser dono da própria carreira, de autorresponsabilidade, né? É saber. Então, aí entra toda a questão das metas, saber onde quer chegar, ter metas claras e alcançáveis, né? E, assim, não encontra os valores. Então, a pessoa, ela tem, assim, uma autorresponsabilidade sobre tudo isso. Até mesmo para... Você falou, deu certo, legal, tudo bem. Não deu certo, beleza, vou tentar de novo, vou tentar diferente, o que eu poderia ter feito diferente. É assim que funciona, não é falar assim, fracassei. Não, porque a carreira, ela tá assim, ela tem duas palavras que eu gosto muito de usar, que é o movimento e o momento. Ela tem que estar sempre em movimento, sempre em movimento. Quem para no tempo na carreira, né, tá fadado aí a poder não ter muito sucesso. E a questão do momento. Qual que é o teu momento? Porque às vezes o teu momento não é igual ao meu momento. Então a gente tem que prestar atenção nisso, até mesmo na transição de carreira. Esse foi só o nosso primeiro episódio. Logicamente, eu quero agradecer muito a você por ter aceitado esse nosso convite, estar aqui com a gente, ensinando tantas coisas. Muito obrigado, viu, Lincoln? Obrigado, Lucas. Obrigado, Entre Família. É sempre um prazer poder estar aqui com vocês. E eu espero que as pessoas de casa assistam, porque esses 5 episódios têm muita coisa boa para aprender sobre transição de carreira. E olha só, na semana que vem tem muito mais, a gente vai entender por que o brasileiro ocupa a 2ª posição global de quem mais repensa sobre a sua carreira. E aí, ficou curioso? Mas na semana que vem a gente volta e, claro, esperamos por você.